forma, hoje estamos no terceiro dia de reflexão a respeito de sabedoria para quê? Falamos primeiramente da importância da sabedoria que Tiago nos ensina e que a sabedoria precisamos pedir a Deus e Deus nos concede liberalmente. Com essa sabedoria, as nossas obras aparecem, mas essas obras, elas se relacionam com a fé, porque é necessário fé para prosseguir, para continuar e não cair nas tentações que o mundo nos mostra todos os dias. Falamos que sabedoria ela serve para priorizar a nossa vida, onde o ser uma mulher de Deus te concederá o ter do Pai para você. E hoje nós vamos falar sobre sabedoria para organizar. No livro de Lucas, capítulo 14, entre os versículos 25 e 35, uma parábola acerca da providência. E estes versículos ele envolve uma questão de início. Todo início ele é empolgante, todo início ele é alegre, ele nos envolve, ele pode até gerar uma certa preocupação de como vamos continuar, mas o início ele é tão empolgante que abafa as preocupações. E o que o Senhor nos ensina é: todo início, por mais empolgante que ele seja, é preciso sabedoria e planejamento para continuar. Nós não podemos abafar as questões que virão após o início de algo. E ele fala àqueles que o seguiam, que seguir Jesus muitas vezes podemos até aborrecer algumas pessoas que não acreditam no que Jesus é, não acreditam no que Deus faz por nós e acaba tendo uma certa contradição entre as pessoas e essas contradições acabam tendo um distanciamento de pensamento, às vezes não um distanciamento físico, mas um distanciamento de pensamentos, porque o propósito começa a ficar diferente. Então ele fala que nós precisamos então sustentar a nossa caminhada pela fé através da sabedoria para sustentarmos as nossas decisões de caminhar com Deus, de caminhar com Jesus Cristo, porque aqueles que não concordam tentarão nos tirar. E se nós não tivermos alicerçadas na rocha, que é Jesus Cristo, nós podemos não conseguir construir a nossa vida a partir desta rocha. E alguns olharão e falarão: começou tão bem, mas terminou tão mal. E no versículo 23 ele diz assim, do capítulo 14 do livro de Lucas: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Jesus ele faz uma comparação dessas pessoas que decidem caminhar com o Pai, que muitas vezes desistem no meio do caminho por não terem tido a consciência do que viria, as contradições que poderiam vir em relação às outras pessoas. Ou seja, a empolgação, ela acaba no meio do caminho, porque não conseguiu se sustentar. E ele faz esse comparativo quando nós pensamos em construir algo, nós precisamos fazer os cálculos, nós precisamos nos organizar para fazer alguma coisa. E ele diz: eu quero construir uma torre, eu quero construir algo na minha vida, eu começo, mas não consigo continuar, porque não planejei, porque não pensei, porque eu deixei a empolgação tomar conta do meu coração e essa empolgação abafou o que viria depois e eu não consegui enxergar. E ele continua aqui no versículo 29, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Projetos na nossa vida acontecem, chegam até nós, propostas, e sem orar a Deus, sem pensar no que Deus tem para nós, aceitamos essas propostas e pode acontecer que eu começo a alicerçar essa proposta na minha vida, a começar a desenvolver esse projeto na minha vida, mas eu não consigo continuar. Não era projeto de Deus.
E aí o que acontece? As pessoas olharão e não entenderão. Assim é a nossa casa, por exemplo, quando pensamos no dia de amanhã, em tudo que temos para fazer, colocamos os horários, decidimos tudo e muitas vezes não conseguimos alcançar o que planejamos. Por quê? Porque nos empolgamos devido a todas as tarefas que precisamos desenvolver, mas não conseguimos terminar. Precisamos de sabedoria para organizar a nossa vida, organizar a nossa agenda e saber que Deus tem total inserção na nossa agenda, que ela pode mudar porque Deus assim o quis, porque a vontade de Deus ela deve prevalecer na nossa vida. Por isso precisamos de sabedoria, precisamos perguntar ao Pai: Senhor, amanhã é um novo dia. O que fazer neste novo dia? O que é preciso? Qual é a sua vontade? Como eu devo organizar a minha agenda? Senhor, eu preciso de sabedoria para organizar a gestão do meu lar. Senhor, eu preciso de sabedoria para organizar a disciplina aos meus filhos. Senhor, eu preciso de sabedoria para tratar o meu esposo como deve ser tratado, porque o meu casamento, ele começou, ele está alicerçado na rocha, para que essa torre seja levantada, para que o meu casamento seja uma referência, para que a educação dos meus filhos desenvolva algo neles de bom, para que eles sejam consagrados a Ti. Senhor, para que a minha casa, ela se envolva numa organização que agrade o coração do Pai. Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, se o Senhor quer que eu desenvolva esse projeto, seja na minha profissão, seja no meu ministério, na sociedade, Senhor, eu preciso de sabedoria para organizar as minhas atividades. E o Senhor te falará o que é para fazer. O Senhor te colocará calma em seu coração, para que quando Ele vier com a intervenção da vontade dEle, você não se desespere, você não fique irada por não ter conseguido desenvolver algo naquele dia, mas foi pela intervenção do Senhor e não pela falta do seu planejamento, pela falta da sua organização. É preciso pedir isso a Deus, é preciso fé para dizer: Deus, aqui está o meu dia, aqui está a minha agenda, o que eu faço com ela. Nós somos mulheres auxiliadoras. O Senhor é o destaque na nossa vida. O Senhor é quem direciona o que devemos fazer. Por isso, somos mulheres adjutoras em frente a uma missão que Deus tem para a nossa vida em cada uma da área da nossa vida. Por isso, peça para Deus, pergunte a Ele: Senhor, como eu organizo o meu dia entre todas as tarefas que eu tenho como gestora do lar, como mãe, como filha, como esposa, como tua serva, como desenvolver o trabalho na tua obra. Senhor, como eu desenvolvo tudo isso para que os projetos eles não aconteçam pela empolgação do meu coração e se percam porque eu mesma abafei a grandiosidade de cada tarefa que o Senhor tem para a minha vida. Por isso, peça a Deus sabedoria para se organizar. Peça a Deus sabedoria para priorizar. E amanhã nós continuaremos com mais alguns aspectos de sabedoria para que Deus te abençoe em nome de Jesus e continue sábia, mas a sabedoria que vem dos altos, para te colocar num lugar onde Deus deseja. Em nome de Jesus. Amém.